Oi gente, tudo bem com vocês? Como eu falei no último vídeo, a gente acabou de completar um ano de Holanda, né, alguns meses atrás. E então eu decidi trazer para vocês algumas dicas, algumas experiências que a gente viveu aqui, o que a gente tá achando da vida aqui. O último vídeo foi sobre custo de vida aqui em Amsterdã, então a minha ideia é realmente trazer alguns vídeos mais sobre a Holanda nesses próximos dias. E eu espero muito que vocês gostem. Já teve algumas pessoas me perguntando sobre a nossa vida aqui, sobre o custo de vida que a gente acabou de falar, sobre dicas de como eu morar aqui, essas coisas em geral. Então eu decidi pegar todas essas mensagens que eu recebi e transformar em vídeos para vocês com os assuntos mais detalhados. E o vídeo de hoje, como vocês já viram no título, são dicas que eu queria muito que alguém tivesse me contado antes de eu mudar para a Holanda. Sério, essas coisas que eu vou comentar agora com vocês nesse vídeo são coisas assim que a gente literalmente quebrou a cabeça pesquisando, indo atrás, tentando descobrir uma forma de fazer com que isso fosse mais tranquilo, principalmente pra gente que antes de morar na Holanda, a gente morou na Nova Zelândia, onde burocracia é zero, as coisas são super fáceis, de um modo geral. Então aqui na Holanda tem muita burocracia para muita coisa. E isso faz a gente dar uma surtada de leve. Então a minha ideia nesse vídeo é esclarecer algumas coisas que foram as minhas dúvidas antes de eu vir para cá. E eu espero muito que vocês gostem. Então, por favor, já deixa um like nesse vídeo que eu tenho certeza que vai ser muito importante, muito mesmo importante essas dicas para você, pro amigo que tá vindo para cá, eu não sei, pro familiar que tá vindo pra cá, de mudança. Manda pras pessoas que vocês sabem que tem vontade de vir aqui pra Holanda, que às vezes estão quebrando a cabeça tentando descobrir como é o passo a passo logo que a gente chega aqui na Holanda e tudo mais. Então, assim, por favor, curte esse vídeo, se inscreve no canal antes de qualquer coisa, porque eu tenho certeza que essas dicas vão ser valiosíssimas pra você. Então, vamos lá. Pro assunto mais polêmico que me fez passar meses pesquisando sobre isso. Como fazer com que as coisas funcionem logo que a gente chega. Para quem não sabe, o BSN aqui na Holanda é como se fosse o CPF no Brasil, tá? Então você imagina que você precisa desse documento do BSN para fazer qualquer coisa aqui na Holanda. Só que, para tu ter um BSN, tu precisa te registrar na prefeitura. Para te registrar na prefeitura, tu precisa de um endereço. Para ter um endereço, tu precisa ter uma casa. Só que para ter uma casa, tu precisa comprovar renda e de uma conta no banco. Para comprovar renda, tu precisa de um emprego. Para ter um emprego, tu precisa do BSN. E para abrir uma conta no banco, tu também precisa do BSN. Então, assim, fica um rolo, um ciclo vicioso que não tem como quebrar, de certa forma. Porém, a gente pesquisando bem, a gente achou como dar uma quebrada nesse ciclo, tudo legalmente, óbvio, de uma forma certinha, correta e tudo mais. Tem uma forma, sim, de achar um jeito de fazer com que esse ciclo vicioso se abra um pouquinho, para você conseguir fazer toda essa volta direitinho, tudo nos mínimos detalhes. E é aí que entra a dica número 1 desse vídeo. Existe um registro que se chama RNI. Eu quebrei a cabeça para entender esse registro antes de sair do Brasil, que na verdade nada mais é que um BSN temporário, algumas pessoas chamam, que é quando a pessoa vem para a Holanda e não pretende ficar mais do que 4 meses aqui. Então ela faz esse registro, pega o BSN. Isso acontece muito com as pessoas que moram na Europa, têm passaporte europeu, vão para outro país para fazer um trabalho para uma empresa por alguns meses e voltam para o seu país de origem. Então existe esse registro que se chama RNI, que tu chega aqui, marca um agendamento na prefeitura. Esse agendamento pode ser feito online, lembre-se disso, pode ser feito online do RNI. Você vai lá, faz seu registro, vai na prefeitura no dia marcado e você se registra. Ao invés de dar um endereço de Amsterdã, você dá um endereço do seu país de origem, que no meu caso eu dei da minha casa no Brasil, que era o meu antigo endereço. Fiz esse registro, ganhei meu BSN na hora. Isso mesmo, você não tá ouvindo errado não. Peguei meu BSN na hora, mesmo tendo passaporte europeu, que no meu caso eu tenho passaporte italiano, eu dei o meu endereço do Brasil, me registrei no meu endereço do Brasil e peguei meu BSN na hora. Então, assim, desde que você pega o seu BSN, depois aí você pode abrir conta em banco, você pode achar emprego, você pode alugar casa,
destrava tudo. O BSN é o documento mais importante. Então lembrem-se disso. Se tu tem passaporte europeu e tá aqui, ainda não tem casa, não tem como se registrar, pega o RNI, faz o RNI na hora, que sai na hora, tu consegue agendar às vezes até de um dia pro outro. Mais importante ainda, mais uma dica. Quando tu faz o registro permanente, que é quando tu te registra num endereço da Holanda, tu tem que te registrar na cidade em que tu tá morando. Quando tu faz o RNI, tu pode te registrar em qualquer cidade da Holanda. No nosso caso, a gente mora em Amsterdã. Quando a gente chegou, a gente estava em Amsterdã, mas eu consegui um agendamento de um dia para o outro em Utrecht, na cidade que tem aqui alguns quilômetros daqui. E prontamente fui lá correndo, fiz o agendamento, fiz meu BSN lá e tudo certo. Tu não precisa te registrar na cidade onde tu mora. Então, essa dica, só nessa dica tu já pode me deixar um like aí, tá? Por favor, porque essa dica com certeza é valiosa e eu não achei em nenhum outro lugar, em nenhum outro vídeo, em nenhum outro blog, nada, antes de vir pra Holanda. Dica número 2. Ah, Jessa, mas eu não quero fazer esse BSN temporário, esse RNI pode dar problema, não sei o quê. Não tem problema, se tu não quer fazer o RNI, tudo certo, tu pode fazer o teu registro diretamente de um hotel. Sim, é isso mesmo. A gente, quando chegou aqui, a gente ficou num hotel e a gente não sabia dessa dica. E eu tô, assim, até hoje, chateada por não saber disso. Os hotéis aqui de Amsterdã, não são todos, mas pelo menos o hotel que a gente ficou quando chegou aqui, se tu faz reserva para pelo menos 29 noites aqui, eles te dão uma carta que tu pode te registrar no quarto do hotel. Sim, gente, é isso mesmo que vocês ouviram. A gente ficou um mês no hotel e eu não sabia dessa dica. Com certeza, se eu soubesse dessa dica antes, eu teria me registrado no hotel no primeiro dia que eu cheguei aqui. Porque seria muito mais fácil, teria descomplicado muita coisa no nosso dia a dia, na nossa rotina. E até mesmo pela facilidade, porque as empresas aqui não contratam se tu não tiver o teu número de BSN. Então, uma coisa liga a outra. Você precisa do BSN para abrir conta em banco, você precisa do BSN para tudo aqui na Holanda, tudo. Até para o seu seguro de saúde, você precisa do BSN. Tudo gira em torno disso. Então, assim, se você tá pretendendo vir pra Holanda, tem uma graninha para ficar num hotel, por exemplo, manda uma mensagem pro hotel e pergunta se você consegue se registrar nele, se eles têm um prazo mínimo para você ficar no hotel para poder se registrar nele, porque isso vai facilitar muito a sua vida. E aí, esse registro, ele já não é mais o RNI, que tu pode fazer em qualquer lugar. Se você for se registrar num hotel, no hotel você vai fazer o BSN, que as pessoas chamam de BSN permanente. E na verdade o número nunca muda, é só uma forma que os brasileiros acharam para explicar melhor que uma coisa é quando você está registrado para ficar, entre aspas, para sempre no país e o outro é para ficar temporariamente no país. Então vai lá no hotel, se você for registrar no hotel, pergunta para eles, dá para ficar aí, dá para se registrar aí, tem um mínimo de noites para ficar, como é que funciona? Porque isso também pode ajudar muito vocês nesse primeiro momento. Isso descomplica muita coisa. E tendo a carta do hotel, é só você marcar um horário de agendamento na prefeitura da cidade que você tá e fazer o seu registro na prefeitura, como se o hotel fosse a sua residência fixa no país. E depois, quando você mudar para outra casa, baixar o seu lugar fixo para ficar, é só ir na prefeitura de novo e pedir para alterar o endereço. Ou então, você pode entrar online mesmo pelo Digidi. Você entra ali no site com o seu registro, seu número de BSN e por lá mesmo tu consegue alterar o teu endereço. Super fácil, super prático. Depois que tem a BSN, tudo fica fácil. E a terceira dica, que também é super importante. Eu não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas hoje, no momento que eu tô gravando, desde que a pandemia começou até hoje, a prefeitura de Amsterdã, especialmente, precisa de agendamento para te poder fazer o teu BSN. Então, o que acontece? Você precisa ligar para a prefeitura e pedir para fazer o agendamento. Porém, eu descobri quando cheguei aqui também que a prefeitura de Amsterdã tem WhatsApp. Gente, isso facilita a vida de um jeito que vocês não estão entendendo. A prefeitura tendo WhatsApp, vocês conseguem marcar seu agendamento desde o Brasil. Porque se fosse só por telefone, que era o que eu pensava que precisava ser, que precisava ligar pra lá pra conseguir, eu precisaria ter chegado em Amsterdã e ter ligado, pegado um número daqui e ligado. Tu não vai ligar do Brasil pra cá
pra um número internacional? Óbvio que não. Então, tu teria que chegar aqui, pegar o número daqui, ligar pra prefeitura, marcar teu horário. E quando eu cheguei, os agendamentos estavam levando pelo menos 3 meses. Você tem noção do quanto isso é ruim? Imagina, pra te conseguir emprego, tu precisa do BSN. E tu tem um agendamento que demora 3 meses pra conseguir. Então tu vai ficar 3 meses no país sem trabalhar, porque tu não tem BSN. É quase impossível, gente. Não é pra gente que é brasileiro. Gente que recebe em real no Brasil, que fez uma poupança lá no Brasil em reais, vim pra cá pra Europa gastar em euro. O dinheiro vai assim, ó. E acabou o dinheiro. O que a gente sempre quer é chegar no país, trabalhar todo dia o mais rápido possível, juntar dinheiro, fazer aquela coisa girar, né? Quando, tipo, de mim, da minha experiência, que não sou filha de gente rica, né? Tô aqui batalhando no dia a dia pra trabalhar, pra conseguir dinheirinho, pra bancar minhas contas aqui na Europa, bancar meus eurinhos. O que a gente mais quer é conseguir dinheiro, trabalhar e tudo mais, fazendo essas coisas. Então, assim, esperar todo esse tempo pra conseguir um registro, um agendamento, é muita coisa. Então, por isso essa informação eu quis trazer aqui, por ela ser tão importante. A prefeitura tendo WhatsApp, tu consegue do próprio Brasil mandar um WhatsApp da prefeitura e perguntar quando que é o próximo agendamento. Imagina assim, tu reservou o hotel, ele te dá a liberdade de te registrar no teu quarto de hotel, eles vão te dar a carta, e aí você vai chegar mês que vem, sei lá, um exemplo, você vai chegar em novembro aqui em Amsterdã. Em novembro, sei lá, dia 2 de novembro tu tá aqui. E aí tu tá lá no Brasil ainda. O que tu faz? Tu manda uma mensagem pra prefeitura e pergunta quando que é o próximo agendamento pra fazer um BSN. Obviamente em inglês, né, gente? Fala, sei lá, a gente tem só pro meio de novembro agora. Você vai chegar aqui, você vai ter alguns dias só até o seu agendamento. E aí no hotel você já vai chegar, vai pegar a carta que o hotel vai te dar e você vai direto na prefeitura quando chegar o dia do seu agendamento. Então são pouquíssimos dias que tu teve ali sem o teu documento para trabalhar. Já imagina, isso são, sei lá, daqui um mês e pouco que você vai chegar. Imagina você chegasse dia 2 e você falasse, só tenho agendamento para dezembro, para janeiro. É muito tempo. Então por isso que eu tô falando, esse WhatsApp da prefeitura salva vida da gente que vem pra cá com a poupancinha contada pra poder fazer a vida aqui na Europa. Essas foram as 3 dicas que eu batalhei. Fiquei meses antes de vir pra Europa pensando, quebrando cabeça. Eu tenho até hoje o meu caderno de anotações gravadas com passo a passo do que fazer quando chegasse aqui, para não perder tempo, para não gastar o dinheiro que eu tinha da minha poupança aqui na Europa, porque o dinheiro, quando você converte do real pro euro, o dinheiro vai assim, ó, em 2 segundos. E a gente sabe disso, a gente não é filho de rico. Então por isso que eu realmente queria trazer esse vídeo para ajudar quem tá vindo, quem tá buscando uma oportunidade, quem assim como eu não tá vindo com, sei lá, um visto de trabalho cheio de pompas, que vai vir pra cá e vai vir trabalhar. Então assim, eu espero realmente que vocês gostem. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do RNI, vou deixar aqui também pra vocês o WhatsApp da prefeitura, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Inclusive, assim, ó, dúvidas, coisas assim, de coisas que se resolvam na prefeitura de Amsterdã. Se vocês forem morar aqui em Amsterdã, pode mandar pra lá também. Eles demoram pra responder, tá, gente? As últimas perguntas que eu fiz pra eles, eles demoraram, tipo, um dia e pouco pra me responder, quase 2 dias. Então, tranquilo, manda mensagem ali, espero eles responderem, que eles respondem. Espero muito que essas dicas ajudem vocês, principalmente se tu tá vindo pra cá ou se conhece alguém que tá vindo pra cá. Compartilha esse vídeo, porque eu tenho certeza que essas dicas vão ajudar muita gente. Eu tô trazendo isso porque foram as nossas experiências, porque foram as nossas dificuldades quando a gente chegou, que eu queria muito que alguém tivesse feito um vídeo como esse, tivesse me dito todas essas dicas, e é por isso que eu trouxe pra vocês. Tudo certo, tudo legalmente, tudo correto, são apenas algumas coisas que podem ser feitas para facilitar a vida. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar um like e, óbvio, de ativar o sininho, porque eu ainda tenho mais vídeos para gravar sobre a Holanda. Como eu falei, eu quero fazer alguns vídeos já agora, tendo mais experiência, para compartilhar com vocês dicas e informações. Obrigada por ter assistido até aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!